Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta casa de luz, que foi preparada especialmente para cada um de vocês. Eu vou ler um trecho, vou ler uma mensagem do livro Vigiai e Orai. Decifra a mensagem. Toda dificuldade que enfrentas encerra uma mensagem que deves decifrar. Se não a entenderes, com certeza ela persistirá em ti. Analisa os teus problemas, além das aparências com que se te apresentam. Se uma infecção é sintoma de desajuste orgânico, a fase difícil que faceias é sinal de que precisas mudar. Alterar para melhor o teu jeito de lidar com as pessoas, de dirigir-lhes a palavra, de conviver, enfim, com os que te cercam. Não te esmeres em identificar nos outros o que careces de identificar em ti mesmo. O que acontece de mais importante em tua vida é determinado pelas tuas atitudes. Os outros te influenciarão na medida em que te permitires ser influenciado por eles. Então agora, mais conectados então com a espiritualidade, eu vou fazer a nossa oração inicial. Pai amoroso, abençoa a humanidade aflita em sua existência. Ilumina aqueles que têm por missão a condução dos povos. Ilumina do mais humilde ao mais poderoso. Enfim, a todos os teus filhos, habitantes da terra, em especial os mais sofridos. Rogamos que a tua luz envolva a nossa vida e, ao regressarmos à pátria espiritual, possamos estar carregando em nossa bagagem sementes de amor colhidos ao longo de nossos caminhos. Ilumina também nossa irmã expositora e as águas colocadas na mesinha frente para a magnetização. Jesus amigo, que a tua paz esteja conosco, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos novamente. O nosso assunto de hoje, suicídio. Opte pela vida. Como vocês podem ver, nós, os trabalhadores aqui da Sociedade Espírita Caminho da Luz, estamos usando uma fitinha amarela. É a fita que simboliza a campanha de prevenção ao suicídio. Então, essa campanha, ela é organizada pela Organização Mundial da Saúde e é apoiada pela Federação Espírita Brasileira, bem como pelas federações estaduais de todos os estados brasileiros, as federações espíritas dos estados. No nosso caso aqui é a FERGS, que é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Tem o apoio também de todas as casas espíritas, de instituições beneficentes, hospitais, ONGs, que tratam de ajudar as pessoas que estejam em necessidade, qualquer tipo de necessidade. O pastor anglicano Chat Vará é o criador do Serviço de Prevenção ao Suicídio, chamado de Os Samaritanos, que é o nome britânico da ONG, cuja assimilar brasileira funciona desde o início dos anos 60, com o nome de CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Esse reverendo Chat Vará, ele começou o seu trabalho em 1936, quando ele foi chamado para oficiar um funeral de uma menina de 14 anos
que cometeu suicídio ao ficar menstruada pela primeira vez. Ela ficou tão desesperada que ela pensou que ela havia contraído uma doença. E ficou tão desesperada que não viu outra saída, já que na época também não se falava no assunto, né? Os pais muitas vezes ficavam constrangidos porque não tinham o hábito e acabavam não esclarecendo os filhos de coisas básicas, né? Muito importantes. E esse funeral dessa jovem chocou tanto esse reverendo que ele resolveu dar aulas de educação sexual para os jovens. Porque ele via muito desespero por coisas que era falta de informação. E quando nós não sabemos de alguma coisa, aquilo se torna uma coisa muito complicada, né? E a falta de conhecimento. Então, tem coisas que são muito básicas da gente saber. A respeito da saúde, do funcionamento do nosso corpo, são básicas, né? Então, ele resolveu dar aulas de educação sexual para os jovens da cidade de Londres, onde ele era então o pároco. Posteriormente, ele descobriu, né, através de uma notícia de jornal, que em média 3 pessoas se suicidavam por dia só em Londres, só na cidade de Londres, isso em 1936. Então, naquela época, Londres não era tão populosa quanto é hoje, né? E mesmo assim, só na cidade 3 pessoas se suicidavam por dia. Então, aquilo deixou ele muito perplexo e com uma vontade enorme de fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas, né? Então, em 1953, que são em torno de 20 anos, um pouco menos depois, numa sala pequena, lá na igreja, onde ele era pároco, né? A igreja de St. Stephen, no centro de Londres, ele fundou os Samaritanos. Numa sala pequenininha, onde tinha um aparelho de telefone. Esse aparelho de telefone foi divulgado e através desse telefone foram salvas muitas pessoas que também em desespero pensavam em se suicidar. Em todas as épocas, né, pelo menos nós reconhecemos a época atual, né, mas estudando a gente percebe que em todas as épocas houve um evitar se falar em suicídio, né? Sempre foi chamado de tabu. O que é tabu? Tabu, na verdade, é uma coisa que deixa quieto, não se comenta sobre isso, não se fala sobre isso. Então, normalmente, o suicídio, ele tem, por trás do suicídio, existe o sofrimento, existe dor, existem problemas que não foram resolvidos. Por isso do suicídio. E às vezes esses problemas, eles não devem vir à tona. Então, sempre se procurou evitar falar no assunto, né? Também houve a influência da religião, né? Nisso da gente ficar sem comentar sobre o suicídio, né? Na Idade Média, né? Em que a religião ela influenciava muito as pessoas, né? Dominava, na verdade. A religião dominava as pessoas. Nessa época, houve uma diminuição do número de suicídios. Por quê? Porque quem cometia suicídio não recebia as bênçãos da igreja quando não recebia o funeral. Era assim, enterrado assim, como se fosse um animal, né? E isso não faz muito tempo, eu acredito até que talvez existam lugares que ainda se faça isso.
E essa hora, gente, é a hora que aquele ser mais precisa das nossas preces. De nós enviarmos boas vibrações para ele, que ele está numa situação muito, muito triste. E era negado, então, de se fazer as preces, de receber a bênção, né, na hora do funeral. Então, muitas pessoas não se suicidaram em função disso, né? É um motivo meio duvidoso, mas tudo bem. Depois, no período da Renascença, né, onde surgiu assim uma liberdade religiosa maior, aí começaram a aumentar os suicídios novamente, né? Aumentaram e continuam até hoje. Por isso, não é um assunto em que a gente não deve falar. É um assunto que nós temos que falar. A Organização Mundial da Saúde, ela estima que no Brasil, a cada 40 segundos, uma pessoa morre vítima de suicídio. E mais do que nunca, gente, falar sobre isso é uma questão, não só, é uma questão de saúde pública. Porque através da informação, gente, sobre uma doença, sobre qualquer doença, quando nós recebemos, por exemplo, na mídia, as informações sobre a dengue, sobre a tuberculose, de como é que a gente faz para evitar o contágio, como nós fazemos para tratar corretamente, para nós nos cuidarmos, o suicídio é a mesma coisa. Nós também temos que ter informações de como nos prevenir sobre vários motivos que nos levam ao suicídio. E que a grande maioria deles, dos que acontecem, muitas vezes poderiam ter sido evitados se essas pessoas tivessem informação e tivessem a ajuda e o acompanhamento, né? A ajuda, porque se nós formos ver uma pessoa, tanto se acontece conosco, ou se acontece com uma pessoa próxima, ou um conhecido, um amigo, nós notamos a diferença de que essa pessoa está para baixo, está desanimada, fala em suicídio assim lá pelas beiradas. E é a hora que nós temos que pedir a iluminação do nosso Pai Maior, da espiritualidade benfeitora, para que nos ampare e vamos conversar com essa pessoa. E pedimos a ela qual é o problema que está machucando ela naquele momento. Porque muitas vezes aquela pessoa está com uma depressão, ela está lá com uma síndrome do pânico, uma doença mental que está torturando ela. Às vezes a pessoa é viciada no álcool ou drogas, e a maneira que ela enxerga as soluções, ela só vê, ela não consegue mais ver outras soluções. Ela fala, bom, do jeito que eu estou, eu não quero mais ficar. Então, outra solução, o que eu vou fazer? Não tem outra solução, então eu vou me matar. Então, quando a gente for conversar com uma pessoa que está nessa situação, nós temos que mostrar a ela que existem sim outras saídas, inúmeras saídas. Porque Deus nunca nos deixa com uma opção só. Ele sempre nos dá mais opções na vida. Só que quando nós já temos um problema de saúde física, às vezes nós temos a influência de espíritos negativos, nós não vemos essas saídas. Nós só vemos aquela saída. Então, não vamos evitar de falar de suicídio. Vamos falar. Vamos buscar informações, gente. Nós temos o Google. É claro que no Google também nós temos que peneirar, né? Porque a gente encontra de tudo.
mas vamos procurar fontes confiáveis e quanto mais informações nós tivermos, mais nós vamos nos ajudar e mais nós vamos ajudar quem está ao nosso redor e que passa por uma situação dessas. Porque além daquela pessoa envolvida, que é o suicida ou o que tenta o suicídio, a família toda sofre. Porque ninguém de nós quer ver um familiar nosso sem vontade de viver. Ninguém de nós. Então, vamos falar, não que seja um assunto agradável, né, gente? Mas já que não existem só assuntos agradáveis, nós vamos fazer com que ele se transforme num assunto agradável à medida que nós vamos ajudando essas pessoas. E cada um de nós recebeu de Deus um dom, e esse dom a gente recebeu para nós ajudarmos as pessoas. Mas a ajuda desinteressada, aquela ajuda que a gente só dá porque a gente quer ver a outra pessoa feliz. Tá? Nada de interesses financeiros e tal, isso não faz parte, né, desse dom que Deus nos deu. Quando a pessoa está numa situação assim desesperadora, às vezes um abraço, nós emprestarmos o ombro para essa pessoa chorar, vai fazer ela se sentir melhor. E depois, quando ela se acalmar, com certeza ela vai conversar, ela vai se abrir. Se a gente percebe que existe um problema de saúde, que é uma depressão, que é um vício que está influenciando na saúde física, no bom funcionamento da mente dessa pessoa, vamos encaminhá-la para um posto de saúde, para que ela possa ter o atendimento de um especialista, que ela possa tomar os medicamentos que ela precisa tomar, fazer uma terapia que é necessária, muito importante a terapia. E principalmente, gente, vamos levá-la a um centro espírita. E muitas vezes as pessoas que não conhecem, elas têm medo, né? Eles acham que no centro espírita a gente faz trabalhos e tal, tudo bem, devem ter centros espíritas que fazem outros trabalhos. Mas a finalidade do centro espírita é o amparo. É o amparo dos espíritos encarnados ou desencarnados que estejam necessitados da ajuda. Se essa pessoa tem medo, fica constrangida em ir para a casa espírita, vamos acompanhar essa pessoa. Vamos junto. Lá no centro espírita, ela vai fazer um atendimento fraterno, que é onde ela é ouvida por alguém. E esse alguém, ele só vai falar para essa pessoa as coisas que a espiritualidade benfeitora inspirar ela a falar. É um serviço totalmente sigiloso, tá? Só fica ali entre as quatro paredes, entre o atendente, o atendido e a espiritualidade. As pessoas podem ficar tranquilas, se abrir à vontade, tá? Além do atendimento fraterno na casa espírita, ela vai ter o auxílio do passe magnético, que é o passe que a gente recebe no final da palestra, tá? Vai ter o auxílio da água magnetizada. Ela vai aprender a agir de uma maneira que a espiritualidade inferior não possa acessar ela tão fácil, tá? A prece, os bons pensamentos, os bons sentimentos. Quando nós estamos em prece e os nossos pensamentos são bons, a espiritualidade benfeitora nos acompanha, sempre. E, do contrário, né, é a espiritualidade inferior que nos acompanha. Quando nós estamos em prece, estamos com bons pensamentos, pensamentos de fraternidade, de ajuda, a
espiritualidade inferior não consegue nos influenciar. E isso é muito importante que nós saibamos. Porque muitas vezes, muitos suicídios acontecem também por influência espiritual. Então, nós temos muitas maneiras de amparar. E se nós formos a pessoa que está com depressão, que está com síndrome do pânico, que está com qualquer outro problema e que temos a ideia do suicídio, nós também temos que deixar de ser orgulhosos e pedir ajuda. Nós temos que pedir ajuda. Porque a ajuda existe para nós ajudar as pessoas ou para elas nos ajudarem. Né? Só que nós temos que deixar de ser orgulhosos. Né? Às vezes, mas eu não vou lá falar porque eu vou ficar na minha, porque eu não quero que ninguém saiba que eu estou para baixo. Eu quero sempre mostrar que eu estou bem, que eu estou para cima, que eu posso tudo. Isso não existe. Nós precisamos uns dos outros. E precisamos principalmente da ajuda da espiritualidade. Por isso que Deus deu para cada um de nós um anjo da guarda. Cada um de nós tem um anjo da guarda e nós temos que pedir amparo para ele. Colaborando, é claro, nós é que temos que colaborar com os nossos bons pensamentos, com os nossos bons sentimentos, para que esse espírito, que é o nosso anjo da guarda, ele queira ficar conosco. Porque quando nós estamos envolvidos em vibrações ruins, ele se afasta. Quando Allan Kardec, em 1857, lançou o Livro dos Espíritos, a partir do momento que nós conhecemos a doutrina espírita, nós temos muitos motivos para querer ficar bem longe do suicídio. Porque nós espíritas sabemos, que nós não morremos. Que nós somos espíritos imortais e que a única coisa que morre em nós, quando cometemos suicídio ou não, né, a única coisa, tanto se morremos de uma morte natural, por doença, enfim, é sempre o nosso corpo físico que morre. O nosso espírito permanece vivo na espiritualidade. E quando essa morte, esse desencarne acontece através do suicídio, o sofrimento é muito grande na espiritualidade. Então, quando nós conhecemos a realidade, por isso, gente, vamos buscar informação. Porque o Livro dos Espíritos, que é o livro que foi lançado por Kardec por primeiro, nós temos 5 livros da codificação, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nesses 5 livros, nós temos toda a base da doutrina espírita. Então, pessoal, se nós quisermos saber das coisas sobre o mundo espiritual e a nossa maneira de agir quando estamos no mundo material, vamos ler a codificação. Ela foi feita, ela foi escrita, ela foi codificada para que nós tivéssemos informação. Então, no livro dos Espíritos, nós ficamos sabendo que a maior decepção do suicida, o que mais causa dor a ele, é quando ele chega na espiritualidade. Ele pensa que morreu, mas ele percebe que não morreu. Porque a gente não morre. Então a única coisa que ele vai perceber é que ele deixou de lado o corpo físico dele, que ele vai provavelmente estar ligado a ele ainda, né, por um fio fluídico, porque não era a hora ainda dele desencarnar, ele está indo para a espiritualidade antes do previsto. E enquanto esse
que ele tinha para viver, supondo que ele iria desencarnar com 70 anos e ele se suicidou com 40, ele tem 30 anos de energia vital ainda para gastar lá na espiritualidade. E adivinha de que maneira que ele vai gastar essa energia? No sofrimento. E esse sofrimento, ele tem fim. Porque Deus, ele é todo bondade e misericórdia. Então, mesmo que o indivíduo cometeu esse ato, que é contra a lei de Deus, ele vai sofrer, mas ele vai ter o amparo da espiritualidade. Só que, antes disso, ele tem muito sofrimento. Por isso, da importância da prece para essas pessoas. Muito, muito, muito importante, gente. Nós enviarmos energias boas, energias de paz, não de revolta contra essas pessoas, que eles sofrem dores atrozes. Então, vamos fazer muita prece a Ele. Toda vez que nós lembrarmos daquela pessoa que foi conhecida nossa, que foi da nossa família e que se suicidou, nós vamos fazer uma prece. Toda vez que a gente lembrar dela, que eu sentir saudade dela, que eu lembrar da voz dela, do cheiro dela, do abraço, toda vez que eu lembrar de alguma coisa referente a essa pessoa, eu vou pensar comigo assim, que Deus te abençoe, que Ele te dê muita luz. Nunca nos revoltarmos contra alguém que cometeu o suicídio. Porque nós temos que entender que aquela hora que ele cometeu o suicídio, ele não estava com a consciência dele de bem. Né? Ele estava realmente, ele não estava enxergando a saída. Então, nós temos que amparar com bons pensamentos em direção dessa pessoa. E essas vibrações boas que nós enviamos para essa pessoa, ele recebe. Ele recebe como alívio da dor que ele está sentindo. Quem de vocês aqui faz o Evangelho no Lar? Isso. Gente, o Evangelho no Lar é Jesus vindo para dentro da casa da gente. Façam o Evangelho no Lar. Ele no meu caso, ele foi um marco. Antes de começar a fazer o Evangelho no Lar e depois que eu comecei a fazer o Evangelho no Lar. Comecem, marquem um dia da semana, 1 hora, tá? Porque nesse momento, nesse dia, nessa hora, vai vir uma equipe da espiritualidade na casa de vocês para fazer o Evangelho no Lar com vocês, tá? Então, coloquem um copo de água para cada um na mesa, uma jarra, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, ou a Bíblia. Para quem não tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, pode fazer com a Bíblia no Novo Testamento, tá? Então, vocês façam no horário então marcado, vocês façam uma prece, aquela prece, gente, que vem lá do coração. Nada de coisa decorada, não vale. Lembrem que cada dia é um dia diferente para a gente. Então, quando nós fazemos uma oração, nós estamos conversando com Deus. E quando nós estamos conversando, nós não vamos falar sempre a mesma coisa para Ele, né? Porque Ele sabe que naquele dia nós tivemos aquelas aflições, nós tivemos aquelas alegrias. Então, naquele dia, eu vou falar com Ele do jeito que eu estou naquele dia. Agradecendo as coisas boas que eu tenho, pedindo amparo quando eu preciso. Essa é a prece agradável a Deus. Então, nós fazemos uma prece, aí nós abrimos o Evangelho, pode ser aleatoriamente ou pode ser marcado, né? Começar do início e ir, né, em sequência, como quiserem. Leiam um trecho do Evangelho. Eu leio assim em torno de 10 a 15 minutos, porque eu faço sozinha, porque no momento que eu faço não tem ninguém além de mim, tá? Não importa se faz sozinha, o
bom mesmo é fazer em família, mas quando não dá, pode fazer sozinho, não tem problema. Vamos ler um trecho do Evangelho, que a leitura do Evangelho, ela nos conecta com Deus. E neste momento, enquanto nós estamos fazendo a nossa leitura, a espiritualidade vai magnetizar as nossas águas que estão nos copos, na jarra. Ela vai limpar o nosso ambiente de energias negativas, substituindo aquelas energias por energias boas. Ela vai socorrer os espíritos necessitados que estão por lá. E quando eles vão embora, eles colocam uma cúpula de energia boa em cima da nossa casa, tudo ao redor, tá? E essa energia, ela vai se manter até a semana seguinte, no dia que nós fizermos novamente, no mesmo dia e no mesmo horário. Ela vai se manter se nós mantivermos o ambiente dentro de casa em paz. Se não temos briga, se não tem que falar mal do vizinho, da fulana, se não existirem coisas negativas dentro da nossa casa, essa energia vai permanecer. Tá? Aí quando nós lemos o nosso trecho do Evangelho, se quiserem debater, podem debater, quando estão em mais pessoas. Aí fazem uma prece final e foi feito o Evangelho no lar. E uma maneira maravilhosa de nós ajudarmos os nossos suicidas, que estão na espiritualidade, é fazendo o Evangelho no lar. Quem sabe fazemos uma vez por semana um Evangelho no lar na intenção de amparo aos suicidas. Com certeza, vai aliviar eles muito do sofrimento que eles têm. Tá bom, gente? Então eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer um pouquinho mais a respeito deste assunto, que não é um assunto muito bom de se falar, mas que ele tem que ser falado. Tá? Nós temos que esquecer que é uma coisa que é desagradável, que nós não gostamos de falar. Nós temos que falar na medida que nós podemos ajudar as pessoas. Tá bom, gente? Obrigada pela atenção. Então, nesse instante, mais serenados, quem quiser fechar os olhos, nós vamos para o passe. A partir desse instante, vamos nos preparar para recebermos o passe, elevando nossos sentimentos a Deus, a Jesus, rogando a eles que nos amparem, fortalecendo e equilibrando conforme as necessidades de cada um. Que a nossa fé nos auxilie neste momento. Senhor, que tenham sido amplos os benefícios do passe. Com a permissão de Deus e a ajuda dos bons espíritos aqui presentes, unidos vamos agradecer ao Pai e a Jesus aquilo que nos foi dado receber. Que a luz divina nos acompanhe, bom em paz e fiquem com Deus. Boa noite, que todos tenham um bom retorno aos seus lares.